Vitória do Fortaleza, derrota do Ceará. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Pós-jogo, né, e das duas equipes daqui do nosso futebol cearense. Partidas discrepantes, diferentes, e a gente vai analisar cada uma delas. Aquele pedido de sempre, antes de mais nada, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa as notificações. Fortaleza goleou o Santos, o Ceará acabou sendo derrotado por Vitória. Jogou bem, mas acabou sendo derrotado, o que é terrível para o contexto que o Ceará está vivendo. A gente vai falar sobre cada uma dessas partidas, começando pelo Fortaleza, que mais uma vez voltou, eu digo mais uma vez assim, olhando para aquilo que já construiu ao longo dos últimos anos e também dentro da temporada, mais uma vez usou a força da Arena Castelão para poder chegar a uma vitória no Brasileirão. Eram 4 jogos sem vencer, era um momento terrível, e eu falava o seguinte: Fortaleza precisa de vitória. Fortaleza precisa vencer para poder espantar qualquer tipo de crise. Mais do que jogar bem, mais do que dar um espetáculo, né, fazer uma grande atuação tecnicamente, taticamente, com variação, como o Vojvoda a gente acostumou a ver do argentino. Mais do que qualquer coisa, era importante vencer. E o adversário do Fortaleza era um Santos que vem combalido, né, um Santos que está praticamente entregue no Campeonato Brasileiro, não consegue desenvolver. Muda o treinador mais uma vez, vem o Diego Aguirre e o time continua sem dar resposta. Então era um adversário propício para que o Fortaleza pudesse voltar a vencer. E olhando de trás para frente, Fortaleza conseguiu esse objetivo ao vencer o Santos por 4-0. Fortaleza chegou ao seu objetivo mais do que qualquer coisa, mais do que qualquer análise, era importante, além de avançar numa competição internacional, conseguir voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, sair de perto dessa zona de rebaixamento e olhar de novo para o bloco de cima. A vitória ela é construída em 2 tempos que são distintos e que o Fortaleza cresce, que o Fortaleza evolui no jogo. Acho que o primeiro tempo ainda é um pouco tenso, ainda é um pouco com falha aí na criação. A gente pode apontar, por exemplo, Pochettino, Marinho mais abaixo daquilo que poderia acontecer, daquilo que se espera dele, né? O Pochettino principalmente. Acho que o Fortaleza demorou a encaixar mesmo o jogo contra o Santos, sofreu uma certa pressão, poderia ter saído atrás no placar, mas o fato é que o Fortaleza volta para o segundo tempo com uma outra postura. E é aquela coisa da zica, né, de deixar para trás o momento ruim. É uma jogada do próprio Pochettino que ele encontra a infiltração do Machuca e o Galhardo acaba sendo importante ali no corta-luz. O Machuca domina e já vai tirando do goleiro do Santos, fazendo 1-0, o primeiro gol dele com a camisa do Fortaleza, que ali selava já a saída na frente do Fortaleza, que é o grande terror dessa equipe do Vojvoda desse ano. É um time que não vira jogo, sai atrás, difícil buscar o resultado. Se Fortaleza sai na frente, aí também é um outro contexto. Fortaleza domina o adversário, empurra, e não à toa, em alguns minutos, o Fortaleza matou o jogo, fez o 2-0 com o Tite, a bola acabou desviando, né, no zagueiro do Santos e o gol foi dado contra, e depois um contra-ataque que o Caio Alexandre acabou completando. No fim, a cereja do bolo, o gol do Pacheco, né? O primeiro dele com a camisa do Fortaleza. Se o Machuca fez o primeiro gol dele com a camisa do Fortaleza, e é um garoto que vem crescendo de produção, vem entrado, mostrando que realmente é do drible, que vai para cima, que consegue criar alternativas, consegue incomodar as defesas adversárias. Hoje, pela primeira vez, teve a oportunidade e acabou matando, fazendo o gol. E o Pacheco, um cara que começou muito criticado ao longo da temporada, no começo da temporada, aliás, e ao longo do ano ele foi ganhando confiança. O Vojvoda é um cara muito importante nesse processo, e ele hoje é um titular absoluto, sem nem contestar, né? Não tem nem sombra o camisa número 6 que acabou fazendo o gol. Então, vitória merecida contra um Santos que eu já falei muito abaixo da grandeza do que é o Santos, mas é um problema para o Santos resolver. O gol do Machuca muito importante para o contexto da partida, era importante sair na frente, era importante dominar o adversário e, mais do que isso, não dar chance para ele. E uma vitória para também lavar a alma, né? Trazer de volta a confiança do Fortaleza, que muitas vezes
estava abalada no Campeonato Brasileiro exatamente pela sequência ruim. Agora dá aquela respirada, vai pegar o Internacional, o Inter envolvido com a Libertadores. É um momento favorável para o Fortaleza também pensar em pontuar mais uma vez e, como eu disse, se aproximar do bloco de cima. O Ceará acabou fazendo um jogo paradoxal. Paradoxal porque foi um jogo onde talvez o Ceará tenha tido o maior volume contra um adversário nessa Série B, mais do que contra o Londrina. O Londrina, o Ceará fez um primeiro tempo avassalador e no segundo caiu de produção. O Ceará foi um time insistente contra o Vitória hoje. Ninguém pode negar que o Ceará foi um time que procurou vencer, que tinha alternativa, que o Guto promoveu algumas mudanças, né? Eu digo mudança até na rotação do time, saía com o Varley pela direita, o Kaique vinha jogando ali, então Varley, Luiz e David Ricardo numa linha de 3, o Paulo Vitor jogando um pouco mais espetado e um meio de campo fluido. Jean Carlos talvez fez uma das melhores partidas com a camisa do Ceará hoje. E foi um time que começou o jogo impondo, indo para cima do Vitória, mas aí vem um lance que é capital no jogo e acabaria sendo ainda mais capital a penalidade que o Eric comete, assim, sem um menor propósito, porque era um drible para trás e o Vitória acabou saindo na frente com o gol do Léo Gamalho. O Eric, né, aí começa a teoria da conspiração, né? Que ele tá mal porque tá pensando no São Paulo, porque ele já não tá com cabeça no Ceará, porque não bota o pé na bola. Eu confesso que eu não vejo assim, eu acho que ele caiu de produção, como vários jogadores do Ceará caíram de produção, mas ele de fato tem tomado decisões ruins e isso tem interferido diretamente no resultado. O Vitória sai na frente, o Ceará tinha uma montanha muito íngreme pela frente, mas o resultado é muito ruim para aquilo que o Ceará precisava e a gente vai falar disso também, mas não tem como também não dizer que é um time que foi para cima, que buscou o jogo. A gente destaca, por exemplo, a partida do primeiro tempo do Paulo Vitor, junto com o Jean Carlos, os dois ali, né, conversando bastante, trabalhando a bola. Quando o Paulo Vitor vinha por dentro, o Jean saía, abria pelo lado e vice-versa. Acho que a saída do Nicolas, né, machucado, até deu uma oportunidade do Bissoli jogar mais próximo do Saulo novamente, e isso contribuiu muito positivamente para a construção do Ceará, por ter um time mais flexível, um time mais leve, que trabalhava melhor a bola ali no meio de campo e com infiltrações. Saulo Mineiro fazendo também uma grande partida, na força, na velocidade, conseguindo deixar o Camutanga perturbado, tomou cartão, foi substituído pelo Léo Condé no intervalo e faltou de fato o gol. E o faltou o gol tem um pouco de falta de pontaria em alguns momentos, né? O Jean Carlos chutou por cima, acho que o Eric também, de frente ali acabou perdendo a oportunidade, o próprio Saulo Mineiro. Mas para além da falta de capricho, de precisão nas finalizações, quando o Ceará acertou, hoje ele encontrou um goleiro inspiradíssimo. Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória, foi determinante para que o Vitória permanecesse com 1-0 até o final. Eu diria que para um time que é segundo colocado na Série B, ter um nível de desempenho como o de hoje, de fato, realmente é bem estranho. Mas tudo condicionado a uma grande partida do goleiro do Vitória. Se o Vitória saiu com o triunfo do Barradão, eles têm que realmente agradecer ao goleiro que fez uma partida determinante, partida decisiva para o resultado. O Ceará conseguiu fazer gol, conseguiu fazer boas jogadas de gol, mas quando não errou, não chutou para fora, ele acabou realmente esbarrando numa excelente atuação de Lucas Arcanjo. É um resumo daquilo que foi o jogo, é um resumo do momento do Ceará, que não adianta jogar bem, não adianta melhorar. O Barleto estreou bem, foi para cima, propôs jogo, o Guto trocou ele no lugar do Eric, o Zé Ricardo acabou entrando no lugar do Breno, deu um pouco mais de volume ofensivo também, ele errou alguns passes também, bobos, mas em termos de volume, eu acho que o Ceará, volume de posse de bola, né, acabou melhorando. O segundo tempo foi de menos criação do que no primeiro, mas foi um time muito sólido. Mas isso não é o bastante para o contexto do Ceará. É preciso que o Ceará vença os jogos. E hoje, por melhor que ele tenha sido, saiu derrotado. O Vitória jogou mal e conquistou mais 3 pontos. É vice-líder. O Ceará é 10º colocado a 8 pontos do G4.
Então eu acho que o Ceará vai vendo cada vez mais longe o horizonte aí em relação ao acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. E há uma pressão muito grande para que o Ceará volte a vencer com regularidade. Investimento foi feito, não tem como você negar isso. Mas entre investimento e resultado há uma distância muito grande. E o Ceará, de fato, vive um momento muito paradoxal, como eu falei. O resumo dos dois jogos. Deixa aí tua opinião, comenta. Eu quero ouvir o que você acha das duas partidas. Uma breve pitada aí da opinião da gente. Então, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa as notificações para que a gente mantenha essa relação aqui também. E aí, Fortaleza vai para uma competição internacional? O Ceará ainda vai para a Série A do Campeonato Brasileiro? Ainda consegue o acesso? Deixa aí tua opinião nos comentários. Grande abraço.